Hoje eu quero apresentar para vocês uma funcionalidade que eu acho que só Fortran tem, nenhuma outra linguagem, nem de baixo nem de alto nível, tem nativamente, que é a CoArray. É uma capacidade de fazer processamento paralelo que, para você fazer em outras linguagens, como C++, Rust, C, qualquer outra linguagem, você tem que usar bibliotecas externas que não necessariamente são compatíveis entre si, enquanto já Fortran em 2008 já trouxe essa feature para a linguagem e para o padrão da linguagem. Mas antes de começar, deixa eu passar os recados paroquiais aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no vídeo. Comentem aí se vocês conhecem Fortran ou não, conheciam essa linguagem ou não. Considerem virar membros também para apoiar o canal, ter acesso a vídeos e projetos exclusivos. E não esqueçam de entrar lá no nosso Discord. Antes de ir para o assunto do CoArray, eu tenho que explicar um pouco sobre o background de Fortran, porque essa funcionalidade de CoArray e processamento paralelo tem muito a ver com o background de Fortran e onde ele é utilizado, né? Você pode até fazer analogias a o COBOL ou outras linguagens antigas, assim, COBOL você pensa em banco, né? Fortran, quando você ouve falar de Fortran, já te digo, pensa em computação científica. O principal meio que o Fortran é utilizado ainda hoje, e você consegue achar bases de código que tem atualizações ainda hoje, como o NumPy. O NumPy é uma biblioteca de computação numérica de Python que utiliza Fortran em parte do seu código. Então, o Fortran é muito utilizado em computação científica. Quando você tem, enfim, cálculo numérico, simulações, pessoal da academia, todos eles vão, em geral, utilizar... Vão utilizar? Não, né? Podem utilizar Fortran e vai ser o meio que você mais vai estar acostumado. Inclusive, o Fortran também é responsável por algumas inovações. Inovações não, né? Digamos assim, C puxou algumas coisas de Fortran. Por exemplo, o restrict de C vem de Fortran. Enfim, vale um vídeo só sobre restrict, né? Mas para quem não sabe, aquela keyword restrict de C vem de Fortran e ela foi importada porque, basicamente, assim, antes disso, os programas de Fortran eram de fato os mais rápidos do que de C por causa da checagem de memória a mais que você precisava fazer e Fortran não precisava. E, enfim, com essa keyword restrict de C, isso se tirou. Então, eu quero resumir que a Fortran sempre foi uma referência para a computação científica, sempre foi uma linguagem muito utilizada e várias das funcionalidades de Fortran para desempenho, digamos assim, ou para processamento, acabaram sendo importadas por outras linguagens, como C, enfim, C++, ou enfim. Tendo em vista tudo isso, né, é de se prever que a linguagem ela tenha como objetivo facilitar os problemas dos seus usuários, né? Então, o Fortran é muito voltado para a comunidade, para a computação científica, então as features delas vão ser voltadas para essa comunidade, ou pelo menos vai ter mais pressão, né, para ir para essa comunidade. E um dos grandes problemas da nossa área de computação científica e alto desempenho, enfim, é processamento paralelo. O que acontece? Vamos supor que eu quero rodar algum programa, eu quero paralelizar ele em vários dispositivos, em vários computadores, em vários núcleos, em várias threads, enfim, da maneira que for. Isso é extremamente comum em computação científica. Você vai ter vários padrões que você quer fazer um processamento paralelo e, em geral, é chatinho de fazer, porque o que acontece? As alternativas, né, que a gente tem, em geral, vão ser de bibliotecas externas. Então, aqui a gente vai ter OpenMP, OpenACC, MPI, pode fazer em CUDA também, GPU, enfim, são bibliotecas externas, você tem que integrar elas com o teu programa, você tem que garantir o versionamento delas, enfim. Além da sua linguagem, do seu sistema em si, você precisa de uma biblioteca externa para fazer isso, para fazer o seu processamento paralelo de uma maneira mais fácil, né? Você não vai querer usar primitivas de sistema operacional para fazer isso. Geralmente a gente não quer isso. Se a gente precisa fazer isso, por que a gente já não... Daí Fortran veio, né? Com as CoArrays, que pelo que eu pesquisei, elas antes eram chamadas de F++. O porquê eu não sei.
Mas era meio que uma linguagem, um negócio separado, que eram chamados de F mesmo, mas veio com CoreRace para facilitar a vida disso daí, para facilitar a vida de quem quer escrever programa paralelo, né? E fazer esse tipo de processamento. Em que a gente consegue declarar um array, né? Um vetor, que ele é compartilhado entre vários processos, entre vários núcleos, e você consegue fazer essas operações, fazer sincronizações, fazer somas, fazer, enfim, diversas operações com essas arrays que o processamento delas é distribuído em vários núcleos. E essa é a principal ideia do Fortran. O jeito que você consegue escrever o CoreArray parece um programa, tipo assim, normal de Fortran. Não que eu nunca programei em Fortran, para deixar claro, tá? Mas ele segue o fluxo de um programa normal com algumas diretivas a mais. E qualquer um que já escreveu um programa mais complexo, assim, de paralelismo, sabe que geralmente não é isso que acontece. Geralmente seu programa ele fica bem diferente do que ele é sequencialmente falando. Essa é a ideia do CoreArray, e agora eu quero ler um artigo com vocês para explicar, para aprender também, porque não é como se eu programasse Fortran todo dia, mas é aprender com vocês sobre CoreArray e mostrar como que fica, né, o programa e como é parecido com um programa sequencial. E para isso eu quero ler esse artigo aqui, ó, com vocês, que é do Paul Norvig, Programação Paralela com CoreArrays em Fortran, de 2024. Minhas ideias e exemplos de codificação sobre programação paralela com CoreArrays em Fortran a partir de 2024. Sintaxe, otimização e tendências futuras. Eu tenho usado Fortran para programação paralela há alguns anos. O recurso de CoreArray do Fortran permite que você lide com processos paralelos de uma maneira elegante e eficiente. Trabalhar com CoreArrays é escrever código que funciona em vários processadores, e uma vez que você entende o básico, fica realmente emocionante. Abaixo eu examinarei alguns exemplos e tocarei na sintaxe entre que considero ser o futuro do CoreArray em Fortran. Então dá para ver que o cara já trabalha aqui com um tempo e vai apresentar aqui para a gente. A programação paralela em Fortran pode parecer assustadora no início, e para qualquer um que já entrou nesses mundos de OpenMPI, de CUDA, sabe que é difícil você começar em computação paralela. E eu acho que você diminuir esse atrito, como a gente vai ver aqui no Fortran, que é bem tranquilo mesmo. Acho que de todas as bibliotecas que eu vi, acho que é a mais tranquila. Facilita bastante a pessoa conseguir entrar, né? Especialmente se você estiver mais familiarizado com aplicativos de uma única thread. Mais uma vez que você pegar o jeito, você verá que a abordagem do Fortran ao paralelismo, particularmente através do uso de CoreArrays, é ao mesmo tempo poderosa e elegante. Lembro-me de quando eu encontrei pela primeira vez a programação paralela. Fiquei impressionado com a complexidade, mas como acontece com a maioria das habilidades, isso começa a fazer sentido com a prática. Fortran, venerável linguagem de computação científica, então, que eu tinha comentado, né? Fortran é conhecido por ser uma linguagem de computação científica e muito utilizado nessa área. Se vocês forem lá no repositório do NumPy, vocês vão ver lá que tem Fortran. Tem capacidades modernas que lidam com processos paralelos de forma eficiente. Chega de brigar com bibliotecas de threading de baixo nível. Em vez disso, o recurso de CoreArray do Fortran permite que você escreva código paralelo que é quase tão simples quanto seu programa seriais típicos. Vamos examinar um exemplo simples para ilustrar o ponto. Um conceito fundamental na programação paralela é a capacidade de executar múltiplas operações simultaneamente. Então, o que você quer? Você sabe que você vai somar, você vai tirar alguma média, você vai fazer alguma soma que ela pode ser dividida em vários processos menores, que um não interfere com o outro. Ou você vai pegar um array muito grande e para cada elemento você vai multiplicar ele por 2, por exemplo. Um elemento ele não depende do outro, então você pode rodar ele tranquilamente em paralelo, né? E você quer executar essas operações em paralelo para deixar o seu programa mais rápido. Basicamente isso que a gente quer fazer, e isso é extremamente comum em computação científica. CoreArrays em Fortran tornam isso mais fácil, permitindo que você define e manipule estruturas de dados distribuídas. Aqui está um exemplo básico. Quando ele fala estruturas de dados distribuídas, né, seriam distribuídas entre pads, entre processadores, né, entre núcleos, ou pode ser até entre dispositivos diferentes, entre computadores diferentes, dependendo do nível de paralelismo que você tá falando. Aqui está um exemplo básico que demonstra a simplicidade de estabelecer um ambiente paralelo em Fortran. Então, aqui a gente tem um programa em Fortran, que eu, sinceramente, eu nunca programei em Fortran. Então, para mim, definitivamente, deve ser um programa em Fortran, eu acredito. Mas não acho que é nada tão absurdo de tentar entender o que está acontecendo. Então, você tem a declaração do programa, hello parallel, não sei o que é implicit none, myRank, número de processo, vocês já vão ver o que é isso.
E aqui você define a sua coarray. Percebam que a notação de definição dela, a única coisa que muda é isso daqui. Né? Você só vai ter uma chavinha a mais. Só isso. E você consegue fazer acessos de this image e número de imagens. Para quem programa em CUDA, né, quando você está distribuindo um processo, você geralmente quer saber, pô, esse processo que eu tô, qual que é o número em referência a todos os processos, né? Geralmente associam um ID aos processos distribuídos, e isso daqui é o que esse rank vai pegar, né? Então ele vai pegar o número da imagem atual, e a imagem você pode pensar como uma instância do processo, uma imagem, né? O core array, ele utiliza a imagem como uma instância de paralelismo dele. Em CUDA seria o bloco ou a thread, depende de como você vê. E você consegue também pegar um número de imagens, né? Um número de processos que estão rodando com essas funções nativas do core array, né? Do Fortran. Aqui o write é o printf, eu imagino. Então você escreve aqui, ó, o rank atual do tal número de processos. Você consegue sincronizar todos esses processos entre si. Então fala assim, ó, para até aqui, todos esses processos executem, aqui vocês sincronizam e daí continua daqui para baixo. E daqui, ó, se for o myRank igual a 1, ele vai somar 1 no contador. Esse counter, eu não sei onde ele... Ah, tá. Esse counter é o coarray dele. Então, o counter é justamente a array que é distribuída entre vários processos e que cada um vai ter uma. Eu acho que é isso. Sincroniza todos e ele vai imprimir aqui, se o myRank for igual a 1, o novo valor do contador. Eu peguei aqui um espaço que a biblioteca de coarray do Fortran disponibiliza, que é o Open Coarray, se eu não me engano. Eu achei mais fácil que instalar, mas se vocês forem no Open Coarrays, eu vou postar o link no Git deles, eles colocam um espaço que você consegue brincar. E eu peguei esse programa aqui e coloquei para executar. O programa é esse binder aqui, na verdade, e no final aqui, mais tarde a gente volta, porque ele está setando de novo e eu perdi a minha sessão passada. Então vamos continuar aqui no artigo. Esse programa simples apresenta coarray e mostra como interagir com eles. O CodeDimension, que se vocês lembrarem, né, é essa anotação aqui, informa ao compilador que você está definindo uma comatriz e as instruções sync all estão lá para garantir que os processos não entrem na frente um do outro, né? Enfim, às vezes você precisa de sincronização entre os processos e o sync você usa para isso, especialmente ao modificar dados compartilhados. Agora que vimos o exemplo básico, vamos adicionar um pouco mais de complexidade. Digamos que queremos que cada processador calcule uma parte de um array e reúna os resultados. Esse é um caso de uso super comum para processamento paralelo, tá? Os inteiros continuam myRank, número de processos, e um contador i aqui. Valores, esse array aqui, o myData, é o valor alocado. Essa anotação aqui, vocês percebam, para quem trabalha com Python, né? A mesma notação que o NumPy usa. O que Python mesmo usa, na verdade, para slices, para você acessar partes de uma array, né? Enfim, aqui e daí aqui a gente vai definir uma coarray allData. Então o myData ele vai ser local e o allData vai ser uma coarray para dados compartilhados. Mesma coisa aqui, a alocação, a inicialização do subset de dados para reunir os dados de todas as imagens. AllData. Então eu pego e eu escrevo na minha coarray allData os dados aqui que eu tenho no myData. Aqui, ó, myData igual a myRank. AllData myRank, size myData, mais um, enfim. Isso daqui é só para copiar o que está no dado local para a coarray. A sincronização, e daí ele escreve. Vamos ver se terminou aqui. Terminou, e vamos rodar Vamos rodar primeiro o primeiro programa, né? Para mostrar aqui para vocês, ó, um coarray Fortran. O famoso Jupyter, né? Uma das melhores invenções que o povo de Python já inventou. E aqui percebam, na verdade está fora de ordem, né? Isso daqui deveria imprimir depois, mas com relação a prints não são os writes, né? Eles não são necessariamente... O flush dele não ocorre na hora. Então talvez seja isso. Mas eu vou ter quatro imagens aqui, 4 processadores. Eu vou somar um aqui no valor desse contador. Do primeiro, né? Da primeira imagem. E
se a gente pegar agora esse processo aqui, o Compute Parallel, adicionar aqui embaixo essa anotação, também, né, se alguém quiser brincar, nesse index aqui eles explicam como utilizar. Então, por exemplo, eu consigo setar o número de imagens que eu vou ter. Tem algumas restrições, porque a gente está rodando em nuvem, mas eu posso setar aqui o número de imagens para 4 e rodar. Eita. Então, aparentemente o código que ele deu aqui não compila, pelo menos nesse compilador online, mas eu acredito, simplesmente. Assim, ó, must have deferred shape. Ok, não trabalho com Fortran, até pesquisei aqui, mas sei lá o que está acontecendo. Mas aqui, pelo que eu estou entendendo, né, ele está preenchendo a coarray e aqui ele imprime se o rank for igual a 1. Esse trecho mostra a partição e coleta dados entre diferentes processadores, cada um dos quais opera em um segmento do array MyData. Então, eu vou ter esse MyData que é global e cada um vai operar em parte do MyData. Ok, coletamos segmentos computados em AllData, um coarray, imprimindo os resultados combinados. A programação paralela pode ser tão simples quanto dizer a cada processador qual parte dos dados trabalhar, então deixá-lo fazer seu trabalho. Ah, tá. Então o AllData é o dado de todos e o MyData é o dado do processador atual. Então ele vai pegar e copiar do AllData para o MyData, né? Ou o contrário. É que realmente, né, a sintaxe de Fortran, como eu não conheço, aí complica. Mas não tem nada muito absurdo, sabe? Nessa questão. Aqui, ó. Lembre-se que estamos arranhando a superfície aqui. Com o tempo você encontrará cenários mais complexos que envolvem distribuição e sincronização de dados intrincadas. A verdadeira magia da programação Core em Fortran não é apenas dividir tarefas entre processadores. Trata-se também de reagrupar os resultados em um todo coerente. Gerencia com eficiência a movimentação dos dados. Isso é bem comum, né? A gente quer distribuir os dados, depois a gente quer fazer digamos assim, fazer um reduce, né? Juntar esses dados de novo. Pensa numa soma em um array, né? Eu posso ir somando as partes e vou agregando essas partes até a soma final. Isso é muito comum mesmo de se fazer. Para se aprofundar na programação, enfim, aqui ele vai dar as fontes para se utilizar. Vou deixar o link na descrição aí para quem quiser se aprofundar disso. Compreendendo a sintaxe coarray e distribuição de dados. Coarrays no Fortran permite a programação paralela, permitindo que variáveis sejam compartilhadas entre diferentes imagens, essencialmente threads de execução independente. Então, cada imagem é uma thread de execução independente da outra. Entender como funciona a sintaxe coarray e como distribuir dados entre imagens é crucial para aproveitar o poder da computação paralela no Fortran. Lembrando da primeira vez que deparei com coarrays, o conceito de distribuição de dados entre vários processadores foi inicialmente assustador. De fato, quando a gente começa a trabalhar com isso. No entanto, uma vez que eu tenha dominado a sintaxe e os conceitos básicos, a implementação de soluções paralelas se tornou bastante simples. Vamos dar uma olhada na declaração de uma simples coarray. Aqui eu tenho um vetor de um float, né, o real, e enfim, de tamanho 10. Nessa linha de código, a temperatura não é apenas uma matriz regular, é uma comatriz. A sintaxe 10 especifica que existem 10 cópias de temperature. Então isso daqui especifica que eu vou ter 10 imagens de temperature. Eu acho que é isso, uma para cada processador. Ok, é como se você fizesse 10 universos paralelos, cada um com a sua própria versão da variável temperature. Pô, legal. Né? Geralmente quando a gente está trabalhando em C, isso daqui viria associado de uma matriz de tamanho 10 em uma única thread. Mas eu acho que Fortran faz essa anotação aqui antes, no tipo, né? E o que está depois aqui é uma coarray. Seguindo em frente, considere como realmente fazer com que essas imagens se comuniquem umas com as outras. Digamos que você queira calcular a média das leituras de temperatura em todas as imagens. Aqui está um exemplo básico, mostra como fazer isso. Então a gente tem aqui o temperature, que é a única coarray, se vocês pegarem, né? E o resto aqui são todas variáveis locais. O global average provavelmente vai ser global, né? Mas isso daqui, local sum e local average, vai ser da thread, da imagem. Número de imagens, então você pega o número de imagens, inicializa a temperatura, soma a temperatura local, pelo que eu estou entendendo. A média local é o local sum dividido pelo tamanho da temperatura, tudo bem. E aqui ele soma em todas as imagens e divide pelo número de imagens. Então, perceba que eu consigo fazer uma soma. E o local average aqui, apesar de ele ser uma variável global,
ele está presente em todos os programas. Então, eu consigo usar essa notação aqui para pegar todas elas e dividir pelo número total de imagens. E assim eu tenho um Global Average. Eu acho que a única questão é que eu vou calcular o Global Average para todos os programas, né? Talvez eu quisesse calcular só para o primeiro rank. Então, podia colocar assim, pegar o rank, né? Então, como ele faz aqui em cima, with my rank igual a 1 dentro, nananã, e ali para baixo fazer a mesma coisa. Só fazer para um rank essa parte e com um sync aqui em cima. Então, no bloco de código, temperatura significa temperatura macquarie. No bloco de código, temperatura significa que a temperatura é uma comatriz com um número indeterminado de imagens. O ponto e vírgula no local average indica uma operação coletiva em todas as imagens de local average. Uma operação comum é sincronizar dados entre imagens e envolve garantir que as operações em coarrays aconteçam de uma determinada ordem. Você usará o sync all para isso. Então, a gente já viu alguns exemplos, né? A sync all garante que todas as operações anteriores envolvendo coarrays sejam completadas em todas as imagens antes que o programa prossiga. À medida que você avança na programação paralela, é importante manter a distribuição de dados em mente. Dados distribuídos de maneira desigual podem levar a problemas de desempenho, como desequilíbrio de carga e aumento da sobrecarga de comunicação. Alcançar o desempenho ideal geralmente envolve avaliar nossa estratégia de distribuição de dados para encontrar a mais eficiente. É bem comum esse tipo de problema mesmo, posso garantir para vocês. E aqui você tem outro exemplo de, acho que é uma matriz 3D isso? Uma Core 3D, né? E você tem a anotação bem semelhante à do NumPy de Python, com um ponto e vírgula para, talvez, não sei, tamanho indeterminado. Ah, não. Enfim, não sei. Mas a alocação aqui do tamanho da core. E o acesso aqui bem semelhante ao Python, que o primeiro é o índice inicial e o último aqui é o índice final, que eu vou acessar com acesso exclusivo, eu imagino. E a core aqui do rank 3. Então, ó, nesse trecho conterá um pedaço temp grid da terceira imagem. Esse slice aqui, né, e da terceira imagem. Lembre-se de que ao trabalhar com programação paralela, você está conciliando eficiência e complexidade. Manter seu código claro ajuda. Geralmente o código fica bem complexo, bem difícil de ler e de manter quando está trabalhando com coisa paralela. Isso é o que eu aprendi com experiência pessoal. Comece com uma distribuição de dados simples e evolua sistematicamente. Compare cada mudança para entender seu impacto. Muitas vezes pode haver surpresa quando se trata de desempenho. Isso é extremamente comum também. Acho que para quem é membro e está acompanhando a série do nosso solver de LBM, do ZLBM, tô vendo que muitas das coisas que eu começo a falar, isso daqui é para deixar mais rápido, aí você vai testar e, não ficou mais rápido. Ou teve impacto muito menor. E quando você começa a fazer o profile, daí você vê, na verdade estava nessa outra função que nem imaginava que seria. Isso é bem comum. Sempre consulte a documentação oficial ou fontes confiáveis, como artigos, pesquisa universitária ou repositórios GitHub, para obter as práticas mais utilizadas em programação do Core. Como o Core é um recurso nativo de Fortran, as fontes primárias para a documentação costumam ser melhores. Então, lê a documentação do Fortran. Um bom ponto de partida é a documentação oficial dos padrões de Fortran ou os recursos fornecidos pela Fortran Lang, um projeto voltado para a comunidade com o objetivo de trazer o Fortran moderno para as massas. À medida que você incorpora coarrays em seus programas Fortran paralelos, a consistência nos padrões e convenções de codificação será sua aliada. Você mesmo e qualquer outra pessoa que estiver lendo seu código apreciarão a clareza e consideração em sua verdade à distribuição de dados. Então, ao meu ver, o que o Core traz é principalmente essa anotação nativa, sabe? Porque nunca que você vai achar em C, C++, eu acho que até em Rust, imagino que não, uma anotação nativa desse tipo para definir um array distribuído. Tipo, só isso daqui já me diz que isso daqui vai ser um processo paralelo. Isso é meio impressionante para mim e muito legal mesmo. Eu vou para o artigo por aqui e eu queria fazer algumas considerações finais agora para dizer que eu não trabalho com Fortran, para deixar claro, mas é uma feature que eu vejo muito interessante e eu imagino que outras linguagens como Rust e C++ poderiam se aproveitar. Não sei, eu não sou desenvolvedor de linguagem também, não sei qual é a dificuldade, quais são as complicações de você colocar esse tipo de funcionalidade na linguagem. Mas é importante de se frisar aqui que apesar de Fortran ser muito utilizado na comunidade científica para processamento paralelo, o padrão ainda é C++. E se você quer começar a trabalhar com
computação paralela, computação de alto desempenho, muito provavelmente as bases que você vai encontrar é de C++. As bibliotecas, por exemplo, né, CUDA vai ser C++, OpenMP, OpenACC, vai ser tudo voltado para C++ ou C, todas essas bibliotecas. Inclusive, comentem aí se vocês querem que eu faça um vídeo só falando sobre várias alternativas de programação paralela que a gente tem. Apesar de Fortran ter isso nativo, o padrão ainda costuma ser você utilizar uma linguagem como C++ e utilizar uma biblioteca em cima disso, dependendo do paralelismo que você quer. Você pode utilizar o OpenMP para entre processos, você pode utilizar o OpenACC, você vai ter diretivas de paralelização que você vai poder usar em GPU também, por exemplo. Outras alternativas que vão ser em cima do MPI, que é Message Passing Interface. Você tem outras alternativas e o padrão é a gente utilizar isso, tá? Então, galera, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês conhecerem um pouco de Fortran e um pouco dessa funcionalidade aí, que é exclusiva e, pô, é muito legal. Muito massa a gente pensar numa linguagem, pô, que é antiga, né? E, enfim, que quando você pensa em inovação, você vai pensar em, sei lá, Rust, Zig, ou funcionalidade, né? Você nunca vai pensar em Fortran. Ah, Fortran tem um negócio que as outras não têm. Mas, de fato, tem, e é uma coisa que não existe em outras linguagens, até onde vai o meu conhecimento. Então é isso, não esqueça de se inscrever aí, deixar o like e valeu!